Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também do meu amigo Nando Cabeleireiras e do grupo Dalca, eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Arnoldo de Campos. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. Igualmente. O senhor me falava aqui em off que o senhor é paranaense. Sou paranaense, de Curitiba. De Curitiba. Aqui nós temos muitos paranaenses, alguns amigos nossos, que vieram há anos e anos e ajudaram a desbravar também, juntamente com os nordestinos e outros sulistas. Né? A gente fala sulista, mas também o pessoal do Sudeste, os mineiros, os paulistas principalmente. Secretário, qual o grande desafio agora, levando em conta que nas duas primeiras gestões, né, do PT, com o Lula da Silva, o Fome Zero estava na pauta do dia. Depois se aprimorou com o Brasil Sem Fome e tal, o Brasil Sem Miséria. E agora, qual é o grande desafio no segundo mandato da presidente Dilma? Depois que o Brasil saiu do mapa da fome, hoje nós temos um desafio que é a alimentação saudável. Nosso povo melhorou o acesso à alimentação. Por vários motivos, hoje a população consegue comer mais, né? Tem o alimento todo dia, mas a qualidade desse alimento está fazendo com que a população ganhe peso. Hoje, para você ter uma ideia, aqui em Rio Branco, 55% dos adultos já têm sobrepeso ou obesidade. E isso traz uma série de doenças, agrava doenças. Então, a hipertensão, a diabetes, as doenças cardiovasculares, são algumas daquelas doenças que, dependendo do que a gente come, elas se agravam ou elas aparecem. Então, o sistema de saúde hoje já sofre muito com esse tipo de problema. E o grande desafio da segurança alimentar e nutricional no Brasil é discutir a qualidade do alimento. O alimento que traz saúde, que não traz doença, que faz com que você tenha qualidade de vida. Essa é a grande meta da presidenta Dilma no próximo período, reduzir esses índices. Nós estamos caminhando para ser igual aos Estados Unidos, um país de obesos. Quase todos os adultos nos Estados Unidos têm sobrepeso ou obesidade. Isso é muito ruim. Aliás, é impressionante como nós brasileiros, eu acho que nenhum país da América Latina sofre tanta influência dos Estados Unidos nesse sentido quanto nós. No consumismo exacerbado, enfim, muito complicada a situação. Nós passamos muito tempo sem um controle sobre isso e a indústria acabou avançando muito com as suas estratégias de marketing, atraindo. Então você veja, às vezes as crianças vão a determinados equipamentos de alimentação privados em troca de brinquedos e não em troca da alimentação. Né? Procuram e acabam comendo coisas mais para buscar o brinde do que necessariamente para se alimentar. Então a cultura alimentar que é tão rica, e aqui você falou dessa salada de culturas que traz uma gastronomia riquíssima aqui para a região norte, com os produtos da floresta, os peixes, né? Tudo isso com muita qualidade nutricional e está se perdendo. Está se perdendo por hambúrguer, para comida pronta, para comida rápida, para comida de micro-ondas. Isso, infelizmente, faz muito mal para a saúde, está comprovado isso. Nós temos que comer alimentos mais equilibrados, né? Uma dieta mais equilibrada, tratar a alimentação como parte da vida e não como só um suprimento como a gasolina é para o veículo. Você vai lá e abastece e vai embora. A alimentação não é assim. Deu para perceber, secretário, que isso é em função de uma série de fatores que induzem as pessoas a entrarem nessa, ou é uma ação deliberada mesmo? É a cultura da má alimentação? Olha, a urbanização acabou trazendo isso. Você tem hoje o homem e a mulher trabalhando, o tempo é curto para se alimentar, a indústria se aproveitou disso, apresentou soluções inteligentes para resolver esses problemas, mas nós temos que lidar com isso, nós temos que entender que nós não vamos voltar atrás. Nós não queremos que a mulher volte para casa para cozinhar necessariamente todos os dias, como era antigamente. Nós temos que estimular a alimentação saudável dentro da realidade atual. Então nós temos que nos adaptar, enfrentar essa situação, dialogar com o setor privado, dialogar com a indústria de alimentos, com os restaurantes, a alimentação escolar, esclarecer a população. A população não sabe, muitas vezes, que um refrigerante, por exemplo, quanto tem de açúcar. O refrigerante tem uma quantidade absurda de sal. As pessoas não sabem disso, que um biscoito recheado tem quantidades absurdas de óleo.
não é? Então, na medida em que a população também vai sendo esclarecida, a política pública vai acontecendo, nós temos condições de reverter. Eu utilizo o exemplo do tabaco. O Brasil é um grande produtor de tabaco, um grande exportador de tabaco. Quando o mundo resolveu enfrentar o tema do tabaco, o Brasil abraçou. E hoje nós somos uma referência internacional. Ninguém mais vê fumante dentro de ambiente fechado. O Brasil tem mais ex-fumantes do que fumantes. Com a alimentação inadequada, nós vamos ter que seguir um caminho parecido. Uma grande campanha, medidas de restrição, estímulo à oferta de alimentos saudáveis, como hoje nós fizemos aqui no Estado. Alimentos da agricultura familiar, produtos regionais, produtos de época, produtos frescos, produtos que têm a ver com a realidade da região, com a cultura da região. Isso é muito bom, é prazeroso, então é possível enfrentar isso. O problema maior, nesse caso, estaria localizado nas regiões norte, aqui no Acre, principalmente, e no Nordeste, de um modo geral? Não, esse é um problema nacional. Não existe uma região que está preservada dessa situação e também não tem diferença muito grande de classes. Os ricos também estão obesos, os pobres. É evidente que são diferentes as situações, as causas, mas porque a comida para ser saudável não precisa necessariamente ser caro, né? Não, ao contrário. Você pode economizar a feira, né? O mercado público, os produtos de época, né? Os produtos locais, podem te ajudar, inclusive, a economizar. Você pode emagrecer economizando, isso é importante. Vocês têm um trabalho também especificamente voltado à merenda escolar, secretário? Sim, é dos principais ambientes. As crianças são uma das vítimas maiores desse processo. Elas ficam indefesas, por exemplo, com as propagandas, né? Então, a escola, de um lado, educação alimentar, nós estamos investindo muito nisso, a parceria com o Estado, é uma deliberação da presidenta Dilma, alimentação saudável na escola, começa na escola. Então, as compras hoje da alimentação escolar, todo o regramento impõe alimentação saudável, não aceita. Você não vai encontrar mais na alimentação escolar brasileira produtos de má qualidade nutricional. Nós temos o desafio do recurso, de melhorar o cardápio, mas o regramento hoje já diz que é importante o consumo de frutas, verduras, restringe, proíbe determinados tipos de alimentos com alto teor de gordura, de sal, de açúcar. Então a alimentação escolar é um caminho que nós estamos trilhando como uma alternativa muito interessante para fazer esse enfrentamento. Secretário, eu sei que isso não é uma coisa para se fazer de uma hora para outra, mas pelo menos está na hora de começar. Está na hora do governo, com o poder que tem, começar a pegar pesado com relação às indústrias de alimentos, no sentido de ter uma dose mais equilibrada de sal, de açúcar, de gordura, enfim? Nós estamos dialogando com a indústria de alimentos no Brasil, já temos importantes avanços, principalmente em relação à gordura, ao açúcar, ao sal. Nós já estamos implementando reduções desses ingredientes, parte da indústria já aderiu. Nós devemos ter a presidenta lançando aí na nossa 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que acontece agora em novembro, um grande pacto nacional pela alimentação saudável. Porque o sabor não está ligado diretamente ao excesso de açúcar, de sal, de gordura, não? Não. É possível ter uns alimentos saudáveis, ou seja, com gosto legal, sem exageros, né? Todos nós sabemos disso, né? Que a comida da família, da tradição, aquele restaurante que trabalha a culinária, hoje os chefes de cozinha são figuras muito respeitadas na sociedade, né? Porque produzem sabor, e não é só sabor, tem história, tem cultura, tem tradição, tem alegria, a família se alimentando, isso faz bem à saúde. O Ministério da Saúde tem dito, comer junto, dá tempo à comida, faz bem à saúde, faz bem ao mundo do trabalho. Então, um intervalo para parar, comer, e comer em comunidade, comer junto, faz bem para a saúde. As pessoas não comem mais em casa, né? Elas não comem em casa e nem comem juntos, comem rápido, engolindo a comida, né, e sem o preparo adequado, sem os ingredientes adequados, pensando às vezes muito nessa questão do sabor, né, a saborização, os ingredientes químicos que reforçam artificialmente o sabor dos alimentos, acabam viciando as crianças. Você coloca um suco integral, puro, para uma criança e ela está acostumada com aquele suco carregado de sabor, é uma transição difícil que a gente precisa trabalhar e aí a regulação é importante. Então eu acredito que no próximo período nós já estamos tomando medidas nesse sentido. Agrotóxico, por exemplo. Você tem que ter o controle no uso de agrotóxico, esses ingredientes químicos, a rotulagem, a informação ao consumidor. Às vezes está escrito suco,
100% fruta, e você vai ver, não está dessa forma na composição do produto. Então, nós precisamos sim ter um pouco mais de mão forte na regulação, mas também na oferta, na disponibilidade. Se você vai numa periferia aqui em Rio Branco, muitas vezes uma mercearia, você vai tentar comprar uma fruta, uma verdura, um legume, você vai achar o limão, a cebola e o alho no máximo. Ao mesmo tempo, tem o biscoito recheado, tem o macarrão instantâneo, tem o produto congelado, mas não tem. Então, nós temos que conversar sobre isso, né? E é importante essa aliança do governo federal com os estaduais, municipais e o setor privado e a sociedade. Não tem como enfrentar o tabaco se não fosse uma coisa que a sociedade chamasse para si, né? E toda a política pública. Então, aqui nós estamos também convocando os estados, os municípios, a sociedade a esse desafio, que é um bom desafio para o Brasil. O Brasil já venceu vários desafios, venceu a fome, ou está vencendo a fome, que era uma coisa que era intrínseca à nossa história, ou seja, estava marcada na história do Brasil, e hoje nós estamos sendo uma referência mundial nesse sentido. Nós podemos encarar esse novo desafio da alimentação saudável. O senhor coordena um grupo que faz uma gestão, juntamente com outros ministérios, acho que são quase 20 ministérios, com um único objetivo, combater a desigualdade, alimento de qualidade, inclusive a obesidade. Como é que está esse quesito aí? Esse é um tema que vai ter muita relevância no nosso segundo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós estamos concluindo o primeiro plano, esse ano é o último ano, muito marcado pelo desafio de superar a fome. O segundo plano, esses ministérios, então o Ministério da Saúde hoje tem uma ação muito organizada, da saúde se cuida todos os dias e a alimentação saudável é fundamental, então prevenir é muito melhor, então todo o sistema de saúde já está engajado. Assistência social, o Brasil tem um sistema de assistência social importante, os nossos centros de referência da assistência social. Também estamos capacitando os funcionários a lidar com esse problema. Na pobreza ele tem aspectos diferentes, é menos tempo para comer, menos espaço para você fazer exercício. Então temos que tratar isso com as famílias mais carentes. A educação, que participa também desse grupo, bastante engajada, educação alimentar dentro da escola, todo mundo agrário, agrícola, né? Como produzir mais e melhor, com menos agrotóxicos, com mais qualidade. Então, todos esses ministérios têm papéis diferentes e nós temos uma matriz e administramos essa matriz, por isso que o Brasil tem esse potencial nessa área. O aprendizado do enfrentamento à fome agora vai ser totalmente utilizado na promoção da alimentação saudável. Está dando certo, então, essa junção de ministérios? Antigamente ficava só um ou dois falando das paredes, né? Há uma ação conjunta agora. O desafio do gestor público é quebrar as caixinhas. Só trabalhando junto, você consegue enfrentar problemas complexos. Não adianta colocar toda a responsabilidade no sistema de saúde. Ele não é capaz de responder sozinho. Certos problemas da sociedade brasileira, ou há um amplo conjunto de atores participando, ou você não resolve. Então, vários ministérios, o governo federal, os estados, os municípios, o setor privado, a sociedade organizada, cada um tem um papel, uma responsabilidade. O governo federal, por ser um ente que articula toda a nação, ele tem um papel importante de coordenar, de motivar, de mobilizar. Por isso que nós estamos percorrendo o país, fazendo as nossas conferências estaduais de segurança alimentar, já dentro desse novo desafio, dentro dessa nova agenda, que é alimentação saudável, né, da saúde se cuida todos os dias. Isso é muito importante, porque vai trazer qualidade de vida para a nossa população. Ok. Acabei de conversar com Arnoldo de Campos, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Secretário, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi um prazer tê-lo conosco, parabéns pelo trabalho. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Eu estou aqui à disposição, um prazer estar aqui no Acre, sempre que possível eu quero conversar com vocês aqui. Tenha uma ótima terça-feira. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o André Gasparini, diretor executivo da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ele vem acompanhado do Alex Lima, gerente de projeto do Serviço de Apoio à Pequena e Microempresa, o Sebrae Acre. Vamos falar sobre a terceira semana de inovação, economia criativa e digital, que começa amanhã e vai até o dia 3, em 2 minutos. Fique com a gente. Até já.